Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Êxodo, capítulo de número 15. Eu, antes de ler o texto, quero fazer algumas perguntas a você, a mim mesmo. Metaforicamente, meu irmão, responda ao seu coração. Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? Deserto, na tradição bíblica, muitas vezes está ligado a tempos de escassez, a tempos de provação, a tempos de angústia. E eu pergunto, qual é o seu deserto? Quais são as questões e provações que você enfrenta que suscitam lágrimas aos seus olhos? Quais são as preocupações que aborrecem o seu coração? Todos nós temos. Maior grau, em menor grau, em maior quantidade, em menor quantidade. Quais são as situações adversas que aos seus olhos são aparentemente insolúveis e que, portanto, vão intimidando o seu coração? Porque problemas que se agigantam diante de nós têm o poder de fazer isso, de suscitar em nós esse sentimento de impotência, esse sentimento de fragilidade. Digo novamente, pensando metaforicamente, qual é o seu deserto? A vida não é uma experiência indolor, ainda mais a vida cristã. A vida é cheia de intempéries, estamos todos suscetíveis a momentos de deserto, a momentos de provações, há momentos de dificuldade, há momentos onde parece que as forças nos faltam. Mas a boa notícia é que nós podemos gozar do refrigério de Deus. E esse é o tema da nossa meditação de hoje, o refrigério de Deus nos desertos da vida. E para tanto quero ler com você o capítulo 15 a partir do verso 22. Uma experiência do povo de Deus no deserto, na sua peregrinação pelo deserto. Êxodo 15, 22. E olha o que diz o texto bíblico. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. O refrigério de Deus em meio aos desertos da vida. Um dos meus livros preferidos do Antigo Testamento é o livro de Êxodo. E o que narra o livro do Êxodo? O livro do Êxodo tem alguns pilares que vão constituir as coisas mais centrais da fé do povo hebreu, da antiga fé de Israel. A primeira coisa que esse livro narra, e que é um dos alicerces da fé do povo, é a saída do Egito. A forma como Deus carinhosamente, misericordiosamente se coloca ao lado do oprimido, a forma como Deus ouve, segundo o próprio Êxodo capítulo 3, do verso 6 ao verso 8, a forma como Deus ouve o clamor daquele que não pode se defender por conta própria. Como Deus, meu irmão, acolhe a oração daquele que está escravizado e por si só não pode se libertar. O Êxodo registra esse momento onde o Deus que criou os céus e a terra diz: eu ouvi, vi a aflição, ouvi o clamor e desci. Esse Deus que desce, que entra na história, que intervém na história para livrar o oprimido, para libertar o oprimido, para quebrar os grilhões daqueles que estão em cadeia. E esse acontecimento histórico vai perpassar, vai transpassar toda a história de Israel. Eles vão cantar isso nos Salmos.
Os profetas vão dizer isso, os reis vão mandar escrever sobre isso, os cronistas vão falar sobre isso, os principais credos de fé do Antigo Testamento, todos, vez ou outra, vão voltar nesse acontecimento. Um mar com Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, mas que ouve, que se compadece do sofredor e desce para livrar, e desce para estender destra de companheirismo, e desce para abraçar o sofredor, e desce para ajudar aquele que sofre. E esse Deus que desce, segundo o livro de Êxodo, é um Deus que promete uma terra para esse povo. Deus tira e não deixa o povo ao léu da sorte, mas Ele tira, promete uma terra, Canaã, nós conhecemos a história, para que o povo se fixasse nessa terra e pudesse então se desenvolver a sua cultura, a sua história, a sua identidade enquanto nação eleita, povo o qual o Senhor propôs aliança. Então o livro de Êxodo vai narrar a saída e a viagem do povo até essa terra que Deus havia prometido. E quando nós lemos o livro de Êxodo, fica muito claro já no início da jornada que não seria uma jornada fácil, a começar pelo texto que nós lemos. O primeiro momento, após a derrota do exército de Faraó, já é um momento difícil, um momento muito difícil, extremamente difícil. E eu quero dividir esse texto em 3 cenas, que nós vamos observar algumas lições em 3 momentos específicos deste acontecimento que nós acabamos de ler. A primeira cena, a cena que nos mostra o momento da seca, o povo enfrentando escassez, o povo enfrentando um momento de desesperança, o povo enfrentando um momento de desalento no coração. Qual é o contexto? O povo havia acabado de sair, e de frente então do mar, com o exército de Faraó à retaguarda, Deus dá uma ordem: toca no mar, Moisés, e eu vou abrir esse mar e esse povo vai passar. E Moisés assim o fez, tocou no mar, o povo passou, e o exército de Faraó foi consumido pelas águas do mar que estava diante. E o texto vai dizer para nós que o povo então celebra aquela grande vitória. O capítulo 15 vai nos narrar o cântico de Moisés, onde ele começa a cantar e exaltar a Deus que havia desbaratinado o exército de Faraó nas águas daquele mar. Ainda o capítulo 15 vai narrar para nós o cântico de Miriam, que celebra aquele momento, um momento de festa. O grande opressor, o grande inimigo, Faraó, havia padecido nas águas. E passado então esse momento inicial de euforia, de cântico, de festa, de celebração, o povo começa a marchar. Porém, meus irmãos, o texto nos diz, no verso 22, algo muito interessante. Olha de novo na sua Bíblia, por favor. Verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E não acharam água. Há uma coisa aqui que a gente precisa começar a observar. Passado aquele momento de euforia, aquele momento de festa, agora o povo sai, e de repente toda aquela expectativa de uma nova vida, toda aquela expectativa de um novo momento, cai tudo por terra. Porque, meu irmão, uma coisa é você sair no quintal um pouco, num dia de calor, e logo entrar para dentro, e logo adentrar novamente a sua casa, abrir a sua geladeira, tomar um copo de água gelada, um copo de suco natural, para quem gosta de refrigerante, um refrigerante. Uma coisa é você estar num lugar, numa piscina, numa praia, mas a hora que você quiser, você se refrescar, se refrigerar. Outra é você caminhar no deserto, e após 3 dias, quando após finalmente já o cansaço começa a tomar conta, você percebe que não há mais água. Após 3 dias de caminhada, há uma constatação terrível: a água acabou, não há água para nós bebermos. E neste deserto, se você pesquisar um pouco, hoje até no seu Google, na internet, as temperaturas variavam muito, de 55 graus Celsius de manhã até -9 à noite. Então, meus irmãos, aqui neste momento, depois de 3 dias, quando a água do cântaro finalmente começa a secar, a morte por desidratação era algo iminente. Toda aquela euforia dá lugar a uma decepção terrível. Saímos de lá para morrer aqui, e mais, vamos morrer à míngua, secos, sem água. Não há água.
Os estudiosos do Antigo Testamento entram num consenso e eles dizem que talvez esse povo marchou mais ou menos 80 quilômetros. E eu não sei você, mas dar 3 voltas no Maia num dia de calor para mim é difícil. Eu fico imaginando 80 quilômetros num sol fustigante, no deserto escaldante, sem sombra, sem refrigério, sem descanso, marchando, 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 e de repente ao 3º dia a constatação: secou-se, não há água. O povo andou, saiu, mas não encontrou refrigério. Aquele era um momento de seca. A Bíblia é categórica: não havia com que, meu irmão, saciar a sede. A derrota era iminente, a morte era iminente, não havia refrigério, não havia nada para amenizar o sofrimento. Areia, sequidão do deserto, não havia água. É interessante a gente olhar para a palavra de Deus, e até mesmo por eles viverem num lugar onde água é um bem muito precioso. A água sempre assumiu significados bem interessantes na tradição bíblica, e eu queria compartilhar alguns com você. Primeiro, a água sempre significou a bênção do próprio Deus. A ausência de água sempre significou o incontentamento de Deus. E lembra comigo quando o profeta Elias vai ao rei Acabe e a Jezebel, e ele diz assim: olha, Deus se desagradou de vocês, porque vocês derrubaram os altares do Senhor, mataram os profetas, construíram altares para Baal e constituíram a religião de Baal, a religião de Israel. E Deus manda dizer que por 3 anos não vai chover. A água na Bíblia sempre simbolizou a presença de um Deus amigo, um Deus provedor, de tal forma que a escassez de água significa então a escassez da alma, a aridez da alma. Lembra ainda o Salmo 23, por exemplo, verso 2, quando o salmista diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. A ideia na Bíblia é que a água sempre significa a bênção de Deus, refrigério que Deus está provendo, é a paz que Deus está provendo, a segurança que Deus está provendo. Na Bíblia a água sempre significou também refrigério espiritual. Isaías capítulo 35, verso 6: então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do muro cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, em riachos no deserto. A água na Bíblia sempre teve esse significado de alguém que está suprido por Deus, que está cuidado por Deus. Mas nesse momento não havia água, e o sentimento é de que Deus não está cuidando mais, porque a primeira coisa que eles fazem é murmurar. E aí, meu irmão, eu quero fazer uma aplicação. Às vezes nós andamos, nos afadigamos, mas não encontramos água. Nós também, em nossa caminhada, vez ou outra, cruzamos desertos áridos, onde a sensação é que até mesmo Deus deixou de olhar por nós. Nós, vez ou outra, podemos nos encontrar em momentos onde manter a perspectiva positiva é difícil. Senhor, estou caminhando, mas o meu coração se atribula de tal forma, o meu coração se sobrecarrega de tal forma, Senhor, que a tristeza me rouba a alegria da fé, a tristeza me afasta, Senhor, dos meus sonhos, das minhas perspectivas. Nenhum de nós está livre de momentos onde a esperança ameaça debandar. E eu não sei você, mas eu já enfrentei alguns momentos assim na minha vida, onde a esperança ameaça pular pela janela, vou embora. É onde tudo que sobra é um coração árido, uma alma desiludida, onde tudo que sobra é uma mente sobrecarregada. Tem o estilo de Davi quando ele ora: por que estás abatido, a minha alma, dentro de mim? Alma seca, atribulada, coração sobrecarregado. E eu pergunto: será que você já se sentiu assim, caminhando num deserto sem água, sem refrigério? Ou será que você tem caminhado, tem passado por situações, momentos, onde a esperança parece que não é mais companheira de jornada? Será que você passou, ou passará, ou quem sabe, nós não sabemos, mas a vida nos traz surpresas, intempéries, imprevistos. Será que nós vivemos ou já vivenciamos momentos assim, onde a caminhada se torna algo insuportável? Você diz: Senhor, agora não vou mais, acabou. Seco, minha vida secou, só deserto, para mim é só deserto. Mas há uma coisa quando nós lemos esse texto: o pior que sejam os desertos da vida, eles não duram para sempre. Por mais castigantes, fustigantes,
Por mais cruéis que sejam as adversidades da vida, elas são passageiras, são breves, porque o Senhor nos conduz a um lugar de descanso. E glória a Deus, porque o texto termina não com o povo no lugar de sequidão, mas no verso 27, dizendo que Deus os conduziu a um lugar chamado Elim. E Elim, na região, na geografia bíblica, era um oásis no meio do deserto, um lugar conhecido pelas suas fontes, 12 fontes de água doce. Era um lugar onde havia verde, um lugar onde havia pastagem. Deus tira aquele povo de um momento de desilusão total e os coloca num lugar de refrigério. Então a boa notícia, meu irmão, é que o nosso deserto não dura para sempre. As nossas dificuldades não duram para sempre. Eu não sei quais são os seus desertos, mas o que nós podemos crer é que Deus é nosso refrigério. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus é a rocha na qual nós podemos firmar os nossos pés vacilantes. Deus é o nosso escudo, o nosso amparo, o nosso consolo, o nosso remédio, o nosso guia, o nosso protetor. Me permita testemunhar para você o momento onde alguém viveu grande aridez e pôde experimentar o refrigério de Deus. Um pastor de uma igreja do interior um dia recebeu uma ligação de madrugada e o esposo de uma irmã pediu: pastor, vem à minha casa orar com a minha esposa, porque a minha esposa está muito mal, né, e eu não sei mais o que fazer, e só Deus agora eu creio que pode nos ajudar. E aquela irmã fazia um tratamento contra um câncer, e o que acontecia? Há alguns dias o câncer havia migrado e ele criou um nódulo no músculo deltoide. Mas se você sabe alguma coisa, o músculo deltoide é um dos principais que faz a gente movimentar o nosso braço. E o que aconteceu? Os médicos disseram: olha, daqui para frente não há o que fazer, porque o músculo está agora se deteriorando. E eu não sei você, mas uma cãibra para mim já é uma dor insuportável. A Larissa de vez em quando tem umas cãibras no joelho que ela operou, e eu tenho muita dó dela, porque dói demais. E aquela irmã então foi perdendo os movimentos, e os médicos não deram morfina logo de cara, porque eles falaram: se a morfina falhar, acabou, não tem mais nada. Então eles deram uma batelada de remédio, só que os remédios foram diluindo no sangue, no organismo, o organismo vai criando resistência, e conforme aquele músculo ia se deteriorando, com aquele tecido canceroso, com aquele nódulo canceroso, a mão dela foi se retraindo, e os dedinhos dela então foram ficando retraídos, e o braço dela se comprimiu, e ela sentia muitas dores, e uma nessas noites onde essa dor ficou insuportável, ele ligou para o pastor, e ao chegar, quando o pastor desceu, ele escutou lá da calçada os gritos de dor da irmã que gemia lá dentro, gemidos. Madrugada, enquanto de uma madrugada uma gota de água cai num prato na cozinha, se torna algo grandioso. E ele escutou os gritos e os gemidos, dor. E quando ele entrou, ele viu uma pessoa cansada, desfalecida, com olheiras, rosto visivelmente surrado pela dor constante. E ele então ajoelhou e orou como nunca havia orado na sua vida. E depois de orar, se assentou na cama, pegou a mão da irmã e se lembrou daquele texto da Bíblia que diz: está alguém doente? Imponha sobre ele, chame os presbíteros da igreja, que estes imponham a mão sobre o enfermo e orem. E o texto de Tiago dizia: a oração da fé levantará o enfermo, e se houver perdoado, e se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. E ele orou, e quando ele orou, ele sentiu uma presença de Deus tal qual nunca havia sentido na vida dele. Deus se fez real de uma forma tão plena, tão concreta, tão real, e ele ouviu o Espírito Santo dizendo no coração: o braço dela não vai doer mais, o braço dela está curado. E na mesma hora ela abriu as mãos e o braço soltou, né? E realmente o braço dela nunca mais doeu. E naquele momento, depois que a gente acabou de orar, eu dei um beijinho no rosto dela e eu falei: mãe, Jesus curou o braço da senhora, o seu braço nunca mais vai doer. E ela já dormindo, aliviada, com um semblante tão manso, tão tranquilo, disse assim: amém, Deus é bom. E o meu padrasto nessa hora veio se aproximando assim, meio inquieto, e falou: o que aconteceu? Ela desmaiou. Eu falei: não, a gente estava orando aqui, né? E Jesus mandou dizer que curou o braço dela. Irmãos, e o braço dela nunca mais doeu.
E numa próxima tomografia que ela foi fazer, a primeira coisa que ela chegou lá, ela deu a mão para o médico. O médico falou: o que aconteceu com o seu braço? E ela falou: eu sei que o senhor não acredita, mas eu tenho que falar. Jesus me curou. E ele mandou fazer uma tomografia. Ele falou: não acredito, vamos fazer uma tomografia. E fez a tomografia, aquele nódulo que havia corrompido todo aquele músculo e comprometia de forma tão terrível, havia desaparecido. Refrigério de Deus, bênção de Deus. Deus é esse Deus, irmãos. Eu creio nisso, nós podemos crer nisso. E quando tudo falha, quando todos os recursos falham, e quando tudo ao redor é desesperador, a presença real dele se faz presente, e ele nos conduz a fontes de refrigério, e ele nos socorre, e ele nos pega no colo, e ele nos carrega nos braços se preciso for. Será que você se sentiu assim, caminhando no deserto sem água? Quando estiver no deserto, segure na mão do Senhor, porque o Senhor pode te conduzir a lugar de refrigério. Segunda coisa que esse texto nos mostra, uma segunda cena, e aqui nós vamos chamar de um momento das fontes amargas. E algo muito interessante nesse texto: entre a sequidão total e a provisão total, há uma parada no meio, uma segunda cena, mas é uma cena onde o drama, ao meu ver, aumenta, porque o texto segue. Olha na sua Bíblia, versos 23 e 24, por favor. O povo caminhou, acabou a festa da derrota, o povo vai caminhar depois de 3 dias, a morte parece iminente, não tem água, no calor fustigante do deserto, não há saída, não há perspectiva, mas o povo acha água, mas talvez fosse melhor não achar, porque olha o que diz, verso 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Quando eu olho esse texto, e nesse momento, para mim é o momento mais crítico do texto, porque uma coisa, meu irmão, é você não ter o que comer e ter que lidar com a fome. Isso é muito triste. Mas eu acho que pior é você estar com fome, está diante de um prato de comida e esse prato de comida estiver estragado. É muito mais cruel. Já estavam com sede, agora estão diante de água, mas uma água que não pode ser bebida, uma água salobra, uma água ruim. E quando você vai olhar a geografia bíblica desse lugar, até os dias de hoje, há muitos poços nesse lugar, nesse deserto de Sur, península do Sinai. Há muitos poços, mas alguns com água salobra, água imprópria. E nós sabemos que o que mata um náufrago não é ficar sem beber água, é no desespero ele bebe a água do mar. E quando ele bebe a água do mar, a primeira coisa que para são os rins. E parando os rins, ele morre. Nesse momento eu acho que a situação passa para de desesperadora a cruel, porque agora tem água, mas não dá para beber essa água. E aí o povo então começa a murmurar. As águas estavam amargas. Alguém decide lá dar o nome, então vai chamar Mara. Mara em hebraico, a tradução literal significa isso, amarga. Noemi, quando pede os seus filhos e o seu marido, ela muda o nome dela. Lembra quando ela volta para Jerusalém? E alguém fala assim: Noemi voltou. Ela fala: não me chamo mais Noemi. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Eu amarguei por dentro, eu não sou mais Noemi. Mara no hebraico literalmente significa amarga, algo que amargou. As águas estavam amargas. Na nossa vida, às vezes, nós enfrentamos situações que são amargas, momentos que são indigestos na nossa boca, momentos que nos consomem. E aí nós aprendemos com a segunda cena como nós lidamos com os momentos de amargura, porque aqui acontece algo. O povo até agora não havia falado nada, mas aqui o povo não aguenta. Moisés, o que a gente fez de errado? Moisés, Deus nos trouxe aqui para quê? Moisés, o povo diz aqui, o texto murmura contra Moisés, e aqui é a primeira murmuração, das 10 vezes, essa é a primeira vez que o povo murmura contra Moisés. E agora, Moisés, Deus trouxe a gente aqui, o que a gente vai fazer? Estamos com sede, dessa água não dá para beber. E aí é interessante como Deus então manda Moisés lidar com isso. Moisés, e o texto diz, olha na sua Bíblia, por favor, novamente, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Agora olha o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma
árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Alguns cientistas que dizem que naquela região existem algumas espécies de palmeiras que têm a capacidade de adoçar a água. Então, para você cortar a casca dela e colocar num punhado de água, essas águas vão se tornar doce ou adocicada. Mas adoçar a água para um punhadinho de gente beber é fácil, mas haja a palmeira para cortar, para adoçar a água para uma multidão de mais de 600 mil homens, fora animais, crianças, idosos, mulheres, beber água. Mas esse texto também pode ser interpretado de uma outra forma. E desde Orígenes, desde os pais da igreja, eles interpretam esse texto da seguinte forma: aquela árvore representa, tipifica, a não ser outra coisa, a própria cruz do madeiro. Na cruz o Senhor suscita a fonte de refrigério para nós. Na cruz do madeiro, toda a amargura do pecado, toda a amargura da existência encontra a doçura de Deus. Na cruz do próprio Senhor Jesus, Deus troca a sequidão da nossa alma por uma alma sedenta, saciada, refrigerada, curada, sarada por Deus. E eu não sei você, mas eu prefiro ficar com Orígenes e olhar para esse texto e crer que esse texto, assim como em outro momento, quando em Números capítulo 21, quando o povo é picado por serpentes no deserto, e Deus diz: olha, fundam aí o bronze, fundam aí os metais, construam uma serpente, coloquem numa haste e erga essa serpente, todo aquele que olhar para ela será curado. E aquela serpente bronze também tipificava Cristo, apontava para Cristo. Eu prefiro ficar com Orígenes, entender que esse madeiro que adoça a nossa amargura existencial não é outra coisa, a não ser a cruz de Cristo. E aí a resposta para a nossa amargura de alma está na cruz de Jesus, não está em outro lugar. A resposta para refrigério no nosso coração está na cruz do Senhor Jesus. Será que diante das fontes amargas nós temos confiado no agir de Deus? Será que diante das águas amargas temos buscado a doçura de Jesus? E aí o texto conclui, a última cena, e aqui é a cena do descanso, verso 27. Primeiro, o desespero da secura do deserto, do fustigar do deserto, do castigar do deserto. O drama vai se desdobrando quando acham água, mas era amarga. Mas Deus transforma a amargura em doçura. E aí finalmente então, Deus conduz aquele povo ao lugar de descanso. O verso 27, olha na sua Bíblia, por favor. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Agora sim, aquele povo encontra um lugar para descansar. Agora sim eles se aquietam. Agora sim eles podem saciar a sua sede. E concluo novamente, nos arremetendo para Cristo. A fonte que sacia toda a nossa angústia existencial é Cristo Jesus. Os arqueólogos até hoje estão brigando para tentar descobrir a região exata onde era esse oásis, se era mais para cá, se era mais para colar, se era mais perto do Sinai, aonde era, se era aqui, se era colar, a quantos quilômetros estava do Egito. E eu digo que isso é uma tremenda perca de tempo, saber aonde foi, aonde não foi, onde deixou de ser. O que a mensagem dos textos nos diz é: Deus tem refrigério para as nossas angústias. Em Cristo Jesus, Deus abriu uma fonte que jamais seca. Em Cristo Jesus, Deus cura todas as nossas feridas. Em Cristo Jesus, Deus nos lava de todo o pó da caminhada dessa vida. Em Cristo Jesus, Deus nos limpa, Deus nos redime. Deus, meus amados, vai saciar o nosso coração. Em Cristo Jesus, Deus alimenta a nossa alma e devolve o alento, e devolve a alegria da vida, e devolve a perspectiva, e devolve a paz, e devolve a coragem para a gente continuar a caminhada. E aí concluo dizendo: aonde você está nessa caminhada? Talvez nem em um lugar, nem em outro,
Mas talvez de repente, em um momento da vida, você possa se encontrar em Mara, em lugares amargos. Talvez hoje você esteja em Elim, fontes de águas cristalinas. Glória a Deus por isso. Mas aonde quer que esteja, Deus é aquele que tem refrigério para a nossa vida.